A gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar, é o Danilo. E aí eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar como a imprensa carioca repercutiu o próximo confronto do Mengão, que será pela Libertadores. Lembrando que esse jogo será fora de casa, né? Então uma partida importante. Também tem novidades, bastidores. Será que eles falaram do João Félix? É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitas informações direto do Rio de Janeiro, as últimas notícias e bastidores do Flamengo trazidos pelo Vene Casagrande. Tudo isso e muito mais a partir de agora, e é claro, o link lá do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição. Dessa forma vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Você deixaria o dedo? O dedinho? O dedinho pega ninguém. Nada, gente, pega nada, Venê. Deixa o dedinho ali, continua apresentando o programa, locução, coisa linda. Essa é bonita mesmo, ela parece um planeta. Muito linda, muito linda. Ela tem uns detalhes lindos pra quem quiser jogar na internet pra ver os detalhes. Ela é muito bonita. Ô, Vene Casagrande, falando do seu Flamengo, como é que tá a preparação? Antes de falar dessa preparação, vamos falar da lista de questões clínicas dos relacionados e dos lesionados do Flamengo? Elas já estão divulgadas pelo Flamengo, né? Há pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele tá relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, o Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular, e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo. Se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura. E o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, o lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O Departamento Médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora? Viu? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, eu sei. Eu até comentei ontem ele estava aqui. Contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que tá vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade pro Joshua. Você acha que ele tá na frente, ô Vene, hoje do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, não. E não. na sua? Aí é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. Ou o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também. Que tem pouca Só chance. que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael.
o Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não tá merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora, porra, o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba, gente, é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me parece, me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, Flamengo. Mas é... Eu confesso que eu não... Eu não ouvi também eu falar também. isso. Muito bem. É isso. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo pro jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e, assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou lá, eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como não a cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta para frente e para trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, um contra um, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa? Eu tô com o Vene, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho por que... por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz, Wesley, Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias. Então, assim, a gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar. É o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falhas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Ele me convenceu. Eu acho o Danilo técnica... Não, porque assim, eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. As 3 vezes que o Felipe Luiz perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luiz estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade. Cara, ele vai dar um tiro no pé dele. Gente, eu não tenho personalidade hoje. Cada hora mas olha só, ele tem que, ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luiz muitas vezes que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? Mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te no dia seguinte. Ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque, assim, inclusive ele defende demais o Michael. É um absurdo o que ele faz. Ele defende o Michel incessantemente.
Ele fala que o Flamengo jogou de igual para igual quando não jogou de igual para igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Felipe Luiz. Reclamou da logística publicamente, internamente. Eu pediu adoro desculpa. o Felipe Luiz, mas ele tem que melhorar. Agora eu vou fazer aí, uma comparação aqui. Vocês não são mães, não sabem, mas existe uma coisa na maternidade que é o grupo das mães. Ah, é? Na escola, Aí, tem sempre uma mãe que o filho dela nunca errou. O moleque é atazanado, quebra a sala, morde o amigo, mas o filho dela, o meu filho, não. Ela protege o filho de um jeito, o filho dela fala inglês, francês, espanhol, mas não fala nem o português ainda. Que tem 2 anos. Tem mãe assim? Eu não tenho grupo de mães, porque eu não gosto muito. Mas bem. eu sei que acontece isso, Vene Casagrande. Pois é. É o Felipe Luiz com os seus filhos. Ele protege, ele tá certo. Ele protege, é uma coisa maternal. Mas... Não. Beleza, proteger é uma coisa. Ele virar na coletiva e falar, não, eu gostei do Michel porque ele fez tudo que eu pedi. Gente, o Felipe Luiz não pede pra ele perder um gol da forma que ele perdeu. Então, assim, não dá pra ele dizer momento, isso. Né? O maior problema do técnico é quando ele distorce a realidade. Ele não pode distorcer a realidade. Quer falar que o Flamengo jogou de igual para igual com o Cruzeiro, quer proteger o Michael. Ele tem que ser honesto, cara. Ele tem que falar, cara, realmente o Michel não tá jogando da forma como a gente achou que ele poderia jogar. Mas é um jogador que eu gosto muito, que faz tudo que eu peço e tudo mais. E segue a vida. Inclusive, isso é informação... que eu já trouxe essas informações lá nas redes sociais, o Flamengo entende que precisa contratar atacantes de ponta. Porque os atacantes de ponta que hoje estão à disposição não têm o perfil e características que o Felipe Luiz deseja. Então ainda quer de mercado. Velocidade e explosão. Exatamente. Além de Jorginho, o Flamengo quer contratar 2 atacantes de ponta e um meia, camisa 10. Renê? Jorginho tá certo, tá tudo certo. Tá fechado. Então, 2 atacantes de ponta. Além do Jorginho, 2 atacantes de ponta com habilidade, com explosão. E que também saiba finalizar, fazer gols. E um camisa 10, que no caso é o João Félix. Pô, mas aí eu vou novamente. Cara. O Everton Cebolinha não é um jogador de explosão? Eles não consideram O isso. Luiz Araújo não é? Eles não consideram. O Plata não é? O Michael eles não O consideram. Michael eu tenho certeza que não é. Então. Sabe aquele não criança é. que tem muitos brinquedos? Que é sempre um novo. Olha aí o que eu vou falar agora. O Vasco já tá na Venezuela Não também. precisava falar. É o cara bobo que você vai pegar? Não, É o Puerto Cabello. Então tá aí, né? Tá aí um pouco das informações. As últimas notícias não falaram muito, não falaram na verdade nada ali sobre o João Félix. O Benê trouxe a informação ontem que o Flamengo, sim, teria ali procurado, né? Mas até então sem muito mais novidades. Também falou um pouco sobre o Jorginho, né? A chegada do Jorginho. Tá tudo certo, só falta anunciar, né? Então isso é muito legal. O Jorginho chega ali pro Mundial de Clubes, pro Super Mundial de Clubes. Uma excelente contratação para aquela meiuca do Flamengo ali. Certamente um jogador que vai agregar demais. Acho que vai chegar em pouco tempo, já deve assumir a titularidade. Outra coisa ali que eu não concordo com o Benê é não colocar o Danilo. Vai queimar o jogador. O Léo Pereira não vem jogando bem há algum tempo. Eu tava até vendo uma estatística que ela é bizarra, que nas 3 derrotas do Davi Luiz no comando técnico do Flamengo, as 3, o Léo Pereira foi crucial para as derrotas do Flamengo e contra o Cruzeiro. Ele foi culpado diretamente, pelo menos no pênalti, não tenho o que dizer. E no primeiro gol ali do Caio Jorge, ele poderia ter fechado, mas decidiu correr e dar o canto todo pro atacante do adversário. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, vocês discordam, concordam, opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, até logo mais, valeu!